O Brasil já registrou mais de 2 milhões de casos de dengue só nesse ano. Os dados são do Ministério da Saúde e correspondem ao maior índice desde o início dessa série histórica, que começou em 2000. Só nesse mês foram registrados 714 mil casos. 682 mortes foram confirmadas pela doença no país, quando a gente vai fazendo um mapeamento para esse ano. De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde da pasta, a estimativa é que o país registre 4,2 milhões de casos. Eu estou falando só em 2024. O estado de São Paulo, infelizmente, tem 112 óbitos causados pela dengue só nesse ano, segundo os dados que foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde hoje. Outras 271 mortes são investigadas em território paulista. Ao todo, são mais de 292 mil casos da doença confirmados. Desses, 331 são considerados graves. Para entender um pouco melhor dessa situação, nós vamos conversar com o Luiz Arthur Caldeira, que é coordenador de Vigilância em Saúde do município de São Paulo, que já vai aparecer aqui no nosso telão. Uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Quando a gente olha para esse panorama, coordenador, para entender quais são os bairros mais delicados aqui da cidade, nós estávamos acompanhando o levantamento, nós temos ali dezenas, isso mostra um pouco do tamanho dessa aflição e a necessidade de mudar esse panorama. Quando nós olhamos para esse cenário, e queria usar um pouco dos levantamentos que o senhor já tem para alertar a cidade nesse instante, é possível verificar nesse mapeamento qual é a pior localidade em relação a número de casos nesse momento na cidade de São Paulo e que demanda uma atenção extra da Prefeitura? Sim, as condições climáticas neste momento são as mais favoráveis para a proliferação de mosquito. É justamente nesse mês de março, onde nós temos ondas de calor, como tivemos observando nessa última semana, médias de dias seguidos de calor intenso, mais do que o normal, do que os dias normais do ano, e seguido com chuva. Essa condição climática, que acontece praticamente na cidade toda ao mesmo tempo, acaba favorecendo a proliferação de mosquitos. A mesma situação nós observamos praticamente no país todo, tanto no estado quanto no restante do Brasil. Neste momento, na cidade de São Paulo, nós monitoramos e temos o maior número de casos novos, justamente ali na região, entre a região norte e a região leste. A região norte e a região leste, neste momento, são as regiões que mais estão apresentando casos novos, assim como no início do ano nós observamos o maior número de casos na região oeste, naquele distrito administrativo de Jaguara. Neste momento é mais Itaquera, Jaçanã, Tremembé, São Miguel, Itaim, são esses bairros que neste momento a prefeitura monitora o maior número de casos. Coordenador, quando a gente olha para as ações que estão sendo realizadas aqui, a gente já falou em Fumacê, nessa ação que inclusive é prévia em relação ao cenário que nós vivemos hoje. Um trabalho que já era realizado pela Prefeitura para conseguir alertar a população. Principalmente quando a gente olha para um período de chuvas e muito calor, nós sabemos que o mosquito vai se aproveitando disso tudo. Em relação às ações que já foram praticadas anteriormente, com o que nós temos hoje, é seguida nesse momento uma mesma linha? Foi incluída alguma possibilidade que, devido a esse número de casos que nós temos hoje, se faz necessária, ou aquilo que foi aplicado desde o começo do surgimento dos casos e essa alavancada é o que vem sendo mantido até agora? A Prefeitura vem ampliando tanto as possibilidades de combate e enfrentamento ao mosquito, ao Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor, né, da dengue. A dengue não passa de uma pessoa para outra, é feita essa transmissão pelo mosquito. Então, todos os esforços de combate têm sido ampliados. Para você ter uma ideia, na rotina, a Prefeitura utiliza trabalhos de rotina de combate ao mosquito, cerca de 2 mil agentes de combate à endemia. Já desde janeiro, no início de fevereiro, quando a Prefeitura observou o início do aumento de casos, esse número de agentes passou para 12 mil agentes, ou seja, todos os agentes de campo da cidade foram incluídos no combate ao mosquito da dengue, na identificação e eliminação de criadouro. Todos os agentes comunitários de saúde, os ACS e os APAs, os agentes de proteção ambiental, que ficam ali justamente trabalhando as áreas de abrangência das UBSs, também se juntaram a esses 2 mil agentes de combate à endemia, com 12 mil agentes
a Prefeitura começou a intensificação já desde o final de janeiro, fevereiro e março. Além disso, a Prefeitura também investiu e aumentou em 1/3 as caminhonetes que nebulizam inseticida na cidade. No ano de 2022, eram 36 veículos. No ano de 2023, a Prefeitura adquiriu mais 30, passaram a ser 66. E agora, no último mês de março, a Prefeitura adquiriu mais 30 conjuntos, contratou mais 30 conjuntos de nebulizadores. De tal maneira que, neste momento, existem, de domingo a domingo, 66 caminhonetes nebulizando inseticida por toda a cidade. Outra ação importante de ampliação da possibilidade de combate ao mosquito na cidade foi a utilização, nesse ano de 2024, da tecnologia de drones. Seja os 26 drones da própria Guarda Civil Municipal aqui de São Paulo, que mapeia todas as áreas de potencial criadouro na cidade, como também uma inovação tecnológica, que são grandes drones, 5 grandes drones que a cidade contratou o serviço para justamente poder nebulizar inseticida naquelas casas abandonadas, terrenos com difícil acesso, com isso vencendo essa última barreira de acesso no combate ao mosquito. Portanto, as ações de intensificação têm aumentado cada vez mais. Na última semana, a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico aqui da cidade também está colocando um contingente de 10 mil potes, são trabalhadores temporários que ajudarão também as equipes da saúde nesse casa a casa. Então, nós ampliamos para mais de 20 mil agentes em campo. Então, a tecnologia, o aumento de RH, as equipes trabalhando de domingo a domingo, principalmente as caminhonetes nebulizadoras, tanto na madrugada quanto à noite, essas tecnologias e toda essa intensificação têm feito justamente o enfrentamento oportuno a essa força da natureza que é a proliferação dos mosquitos. Essas ações continuam sendo feitas pela Prefeitura e agora, neste momento de maior número de casos já de doentes na cidade, a Prefeitura tem ampliado o atendimento, ampliado o horário de atendimento nas AMAs, UBS integradas e nas AMAs em geral, as 80 AMAs. Aquelas unidades que fechavam, terminavam seu atendimento às 19, estão com o atendimento estendido até às 22 horas, para justamente dar essa oportunidade de atendimento às pessoas que estão ali mais próximas da sua residência. E temos também ampliado o número de tendas. As unidades que estiverem próximo do seu limite de atendimento, estão sendo instaladas tendas, tanto nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento, anexo, né? Assim como também nas AMAs e mesmo nas UBSs, que tiverem o seu atendimento muito aumentado, também estão sendo instaladas essas tendas. Essas tendas, elas fazem o atendimento desde o diagnóstico até a coleta de exame, até mesmo a hidratação, o atendimento médico, para que a pessoa possa se recuperar em tempo oportuno. Luiz, quando nós acompanhamos o que foi divulgado pelo Ministério da Saúde, os focos, em sua maioria, eles são localizados nas residências. E isso foi uma repetição em vários estados, quando nós acompanhamos as informações de cada secretaria, de cada prefeitura. Eu queria saber se a cidade de São Paulo também enfrenta essa mesma situação, esse mesmo cenário. Porque o que a gente vem mostrando aqui, para qualquer pessoa que você passe na rua perguntando, elas sabem o que precisa ser feito. Então, eu queria entender se essa é a nossa realidade também aqui na cidade de São Paulo, com esse alto número de casos, as pessoas sabendo o que precisa ser feito, mas quando as visitas são feitas, o foco permanece num local de fácil acesso e dentro da casa de cada uma delas. Sim, aqui em São Paulo não é diferente, apesar de todas as campanhas publicitárias que a Prefeitura tem feito, apesar de toda a notícia que a imprensa tem dado sobre as maneiras de prevenção, aqui na cidade também, infelizmente, cerca de 80% dos focos de transmissão dos mosquitos ainda são encontradas dentro dos domicílios, quer seja nos quintais ou mesmo dentro das residências. Isso se dá por uma característica de adaptação do próprio mosquito Aedes aegypti. Ele precisa, para poder maturar os ovos e ali ter a sua prole, de estar próximo ao ser humano. Então é um mosquito extremamente doméstico, diferente, por exemplo, de outros tipos de insetos que vivem na natureza, em córregos, em praças ou florestas. O Aedes aegypti é adaptado, infelizmente, para viver em meio urbano e ele vive ali próximo ao ser humano. Então, ele vai buscar sempre se reproduzir naquele foco de água parada o mais próximo possível das pessoas, preferencialmente dentro do imóvel.
Por isso é muito importante todos nós fazer uma autoinspeção no seu quintal, dentro e fora de casa, em busca de identificar e eliminar qualquer possibilidade de água parada. E essa qualquer possibilidade pode ser realmente uma tampinha de garrafa que está ali na calçada, que já é o suficiente para o mosquito colocar seus ovos. Desde manter as caixas d'água muito bem vedadas, a caixa d'água, por incrível que pareça, se ela não tiver com tampa, ou se ela não estiver bem vedada, ela pode ser sim um criador, um potencial do mosquito da dengue. As calhas, rufos, ralos, se tiverem obstruídos, no momento da chuva pode empoçar água, virar um criadouro, além, logicamente, daquele mais clássico, né? Tirar o potinho do vaso da planta, ou colocar ali areia, retirar pneu, qualquer tipo de vasilha do quintal que no momento de chuva possa empoçar água, são ações que não têm custo, muito efetivas, que nós orientamos assim muito durante anos, mas infelizmente acontece isso. Os agentes de endemia que foram, por exemplo, em várias regiões no ano passado, orientam as pessoas a eliminar o criador, a melhor maneira de se prevenir. Quando voltam no outro ano, por incrível que pareça, em quase 80% também dos imóveis identificam novamente esses potenciais criadouros. Por isso é muito importante que todos nós, para a proteção da própria família, para a proteção da sociedade, busque identificar e eliminar qualquer possibilidade de água parada dentro dos imóveis. Luiz, eu queria agradecer muito o tempo e a disponibilidade, trazer essas informações que são extremamente relevantes. Nós sabemos o tamanho dessa batalha, principalmente quando olhamos, infelizmente, o aumento dos casos. Não só na esfera federal, mas também estadual e municipal, a importância de um trabalho conjunto para que a população se conscientize, ou, na verdade, mais do que isso, que ela consiga agir, porque os passos nós sabemos quais são há muito tempo. Muito obrigado por vir aqui, achar um tempo na agenda e conversar conosco. Até mais.